Leitura do livro Ave Cristo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 1 Preparando caminhos. Quase 200 anos de cristianismo começavam a modificar a paisagem do mundo. De Nero aos Antoninos, nota: Nero, 37 a 68 d.C., imperador romano, famoso por sua tirania e extravagância, implacável perseguidor dos cristãos, famoso por ter ordenado a execução da própria mãe. Antoninos foram 2 imperadores romanos sucessivos que reinaram entre 138 a 180. Antonino Pio e Marco Aurélio, famosos por sua habilidosa liderança. Também inclui aqueles geralmente considerados como antoninos, como Lúcio Vero, 161 a 169, que foi co-imperador com Marco Aurélio, e Cômodo, filho de Marco Aurélio. Todavia, as perseguições aos cristãos haviam aumentado. Triunfantemente assentada sobre as 7 colinas, Roma prosseguia ditando o destino dos povos, a força das armas, alimentando a guerra contra os princípios do Nazareno. Mas o Evangelho caminhava sempre por todo o império, construindo o espírito da Era Nova. Se na organização terrestre a humanidade se desdobrava entre movimentação intensa no trabalho de transformação ideológica, o serviço nos planos superiores atingiam culminâncias. Presididas pelos apóstolos do Divino Mestre, todos então na vida espiritual, as obras de soerguimento humano multiplicavam-se em vários setores. Tornar a Jesus ao sólio resplendente de sabedoria e de amor, de onde legisla para todas as criaturas terrenas. Mas os continuadores do seu ministério, entre os homens encarnados, qual enxame crescente de abelhas da renovação, prosseguiam ativos, preparando o solo dos corações para o reino de Deus. Enquanto exércitos compactos de cristãos desapareciam nas fogueiras e nas cruzes, nos suplícios intermináveis ou nas mandíbulas das feras, templos de esperança se levantavam felizes, além das fronteiras de sombra, dentro dos quais falanges enormes de espíritos convertidos ao bem se ofereciam para a batalha de suor e sangue, em que, usando a vestimenta física, dariam testemunhos de fé e de boa vontade, colaborando na expansão da Boa Nova para a redenção da Terra. Assim é que, em formosa cidade espiritual, nas adjacências da crosta planetária, vamos encontrar grande assembleia de almas atraídas ao roteiro divino, escutando a exortação de iluminado orientador, que lhes falava de coração, postos nos lábios. Irmãos, o Evangelho é código de paz e felicidade que precisamos substancializar dentro da própria vida. Dizia ele, envolvido em suaves irradiações de luz. O sol que jorra bênçãos sobre o mundo incorpora-se à natureza, sustentando-a e renovando-lhe as criações. A folha da árvore, o fruto nutriente, o cântico do ninho e a riqueza da colmeia são dádivas do astro sublime, materializadas pelos princípios da eterna inteligência. Cristo é o sol espiritual dos nossos destinos. Urge, pois, associarmos-nos voluntariamente aos ensinamentos dele, concretizando-lhes a essência em nossas atividades de cada dia.
Não podemos esquecer, entretanto, que a mente do homem jaz petrificada na terra, dormindo nas falsas concepções da vida celeste. A política de dominação militar asfixiou as velhas tradições dos primitivos santuários. As cortes romanas abafaram as vozes da filosofia grega, como os povos bárbaros sufocaram a revelação egípcia. Adensou-se o nevoeiro da estagnação e da morte entre as criaturas. As águias imperiais assentaram na cega idolatria de Júpiter, a mentirosa religião da vaidade e do poder. Nota: Júpiter, rei dos deuses, soberano do Monte Olímpio e deus do céu e do trovão. Corresponde a Zeus na mitologia grega. Enquanto os deuses de pedra absorvem os favores da fortuna, alonga-se a miséria e a ignorância do povo, reclamando o pronunciamento do céu. Como se expressará, porém, a intervenção divina sem a cooperação humana? Sem a heróica renunciação dos que se consagram ao processo e ao aprimoramento das almas, a educação não passará de letra morta. Imprescindível, portanto, é que saibamos escrever com o nosso próprio exemplo as páginas vivas do cristianismo remissor. O Mestre crucificado é divino desafio. Até agora, os conquistadores do mundo conseguiram avançar no carro purpuréu da vitória, matando ou destruindo, valendo-se das legiões de guerreiros e lidadores cruéis. Jesus, no entanto, triunfou pelo sacrifício. César, atado às vicissitudes humanas, governa os assuntos referentes à carne em trânsito para a renovação. Nota: César, Caius Júlio César, 100 a 44 a.C. Foi um patrício romano, líder militar e político. O tribuno venerável fizera uma pausa, como que intencional, porque o som estridente de trombetas se fazia ouvir em pleno céu, dando a ideia de uma convocação para alguma batalha próxima. As centenas de entidades que se conchegavam umas às outras no admirável recinto cuja abobada deixava perceber a luz tremeluzente das estrelas remotas, entreolharam-se, ofegantes. Todos os espíritos ali congregados pareciam ansiosos pela oportunidade de servir. Alguns traziam no semblante expressões de saudade e dor, qual se estivessem ligados à batalha da terra por feridas de aflição, somente curáveis com o retorno às angústias do passado. A expectação, porém, não durou muito tempo. Superando as clarinadas que ecoavam pela noite, a voz do pregador ressurgiu. Muitos de vós, amados irmãos, deixastes a retaguarda velhos compromissos de amor e desejais voltar ao áspero trilho da carne, como quem afronta as labaredas de um incêndio para salvar afeições inesquecíveis. Entretanto, devotados agora à verdade divina, aprendestes a colocar os desígnios do Senhor acima dos próprios desejos. Entendiados da ilusão, consultais a realidade, buscando engrandecê-la, e a realidade aceita o vosso concurso decisivo
para impor-se no mundo. Não olvideis, todavia, que somente colaborareis na obra do Cristo, ajudando sem exigir e trabalhando sem apego aos resultados. Como o pavio da vela que deve submeter-se a consumir-se a fim de que as trevas se desfaçam, sereis constrangidos ao sofrimento e à humilhação, para que novos horizontes se abram ao entendimento das criaturas. Por muito tempo ainda, o programa dos cristãos não se afastará das legendas do apóstolo Paulo. Abre aspas. Em tudo sereis atribulados, mas não aniquilados, perplexos, mas não desalentados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a exemplificação do Senhor Jesus no próprio corpo, para que a vida divina se manifeste no mundo. E assim, quantos renascerem nas sombras da matéria mais densa, estarão incessantemente entregues ao sacrifício, por amor à verdade, a fim de que a lição do Divino Mestre brilhe mais intensamente nos domínios da carne mortal. Fecha aspas.